Fala, guerreiro, fala, guerreira. Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje, pessoal, faremos uma aula sobre a Lei 13.869 de 2019, a lei conhecida como abuso de autoridade, né? Bom, falar já desde o começo aí que quem pediu pra gente estar gravando essa lei foi o nosso aluno, né, Alex Leal, e ele pediu pra gente estar gravando essa lei. E eu já tô vindo aqui, né, cumprir as ordens dele. Como eu falei, a gente criou uma mentoria aí do projeto 40 Pontos, Polícia Penal de Minas Gerais. E como o Alex pediu essa lei aí, a gente tá gravando, né? Eu tinha gravado a lei de tortura, que o aluno tinha pedido, e agora o nosso aluno pediu para gravar sobre a lei abuso de autoridade, e eu vou estar gravando aí e ajudando vocês nessa Polícia Penal de Minas Gerais. Mas também serve para qualquer concurso, galera. Qualquer concurso de polícia que caia a lei de abuso de autoridade, você pode conferir aqui, porque nesse vídeo tá muito filé. Esse vídeo eu vou ensinar vocês a gabaritar qualquer questão sobre a lei de abuso de autoridade, beleza? Então, coloca os cintos aí, se prepare que vai vir. É foguete, foguete não tem ré, foguete vai só pra cima, só pra decolar, beleza? Então, vamos lá. Mas antes de tudo, né, falar pra você que ainda não conhece esse projeto aí, que eu falei que o meu aluno pediu para eu gravar a aula, eu vou explicar pra vocês o que é essa mentoria 40 pontos de legislação especial voltada para a Polícia Penal de Minas Gerais. Bom, é uma mentoria em que você paga apenas R$ 149,99 pelo Hotmart, vou deixar o link aqui na descrição. Você vai utilizar o cupom Eu Quero para pagar apenas R$ 149,99 e você vai ter direito ao quê? Você vai tirar dúvidas comigo, vai ter um grupo exclusivo no Telegram, só com quem participa dessa mentoria. E nesse grupo eu posto 5 questões por dia, tudo sobre legislação especial. Ou seja, para quem já leu o edital aí, para quem vai fazer a prova da Polícia Penal de Minas, sabe que legislação especial vale 40% da prova. Então, se você for bem nessa matéria e conseguir o mínimo nas outras, for bem um pouquinho nas outras, tenho certeza que você irá garantir uma vaga. E eu, né, vou ajudar vocês. Quem não sabe, eu fui aprovado na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. Vou ajudar vocês com a minha experiência no mundo dos concursos e ajudar principalmente em legislação especial. E nessa mentoria você também vai ter acesso a 8 simulados que serão postados até dezembro, ou seja, vai treinar bastante legislação especial. Mais as 5 questões, né, por dia que eu irei postar no nosso grupo do Telegram. E além disso, toda semana vai ter uma reunião no Zoom em que a gente fala, né, troca dicas sobre estudos, a gente conversa, dá uma motivação para vocês, pergunta como se fosse uma consulta mesmo com um psicólogo, uma consulta com um médico. Eu vou passar para vocês, tipo, como que vocês estão indo no estudo, se vocês estão fazendo simulados, conversar com vocês diretamente de uma maneira mais específica. Então, galera, realmente vale a pena fazer esse esforço aí, R$ 149,99. Eu também tô com uma promoção que é pelo Pix, daí pelo Pix eu consigo fazer R$ 140. O Pix do meu e-mail eliseusodré@gmail.com. Então, se você fizer o Pix de R$ 140 também, você pode participar da mentoria. Daí o que eu peço, né? Quando você fizer o Pix, quando você faz o Pix, dá pra você colocar na descrição. Daí na descrição do Pix você coloca seu e-mail, que daí eu vou estar enviando um e-mail pra você, passando, né, o link do grupo do Telegram, e você terá acesso também a tudo, a todos os simulados e também a todas as informações pelo grupo do Telegram, beleza? Então, venha fazer parte da nossa turma, que todos os alunos que já compraram estão fazendo parte, estão gostando. Você pode conversar com qualquer pessoa que comprou, porque até agora todo mundo tá gostando. Ninguém pediu dinheiro de volta, ninguém falou que é furada, porque eu realmente tô dando aquilo que eu vendi. Não tô fazendo nem a mais e nem a menos. Na verdade, a mais eu sempre tento fazer, né? Sempre tento dar o melhor. Mas não tô fazendo nada menos do que eu falei. Os simulados ainda não estão prontos, mas lá no Hotmart já tenho os dias que eu irei postar e pode ter certeza que eu vou cumprir o prazo e vou cumprir o cronograma. Até dezembro vocês terão 8 simulados. E todo dia, né, eu tô postando questãozinha lá no Telegram, 5 questões. Tô passando por tudo, sabe? Um dia eu posto da lei de abuso de autoridade, outro dia eu posto da lei de improbidade administrativa. E passando pelas 13, né? Porque são 13 leis, 13 normas, né? Que vai cair nessa matéria de legislação especial. Eu tenho certeza que as pessoas que fazem parte dessa mentoria ou vão gabaritar ou vão errar questão de, no máximo, 2 questões, sabe? Se fizer a mentoria, se esforçar a estudar, tenho certeza que vai gabaritar essa prova, beleza? Então, sem mais enrolação, né? Vamos para a aula de hoje. Começando, né, a aula sobre a lei do abuso de autoridade, eu deixo aqui uma pergunta, uma introdução, que o próprio artigo 1º dessa lei vai responder. Então eu deixei assim: para que serve esta lei? Qual o objetivo dessa lei? Daí o artigo 1º da lei
vem responder pra gente. Fala assim: esta lei, ela define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, o que está falando aqui, pessoal, nesse artigo 1º dessa lei, que já é um artigo bom de prova? Está falando que essa lei, ela vem definir, né, os crimes de abuso de autoridade, ou seja, vai mostrar quais são aqueles crimes que o juiz pode condenar a pessoa por abuso de autoridade. E esses crimes, eles são cometidos, a princípio, por agente público. Aqui já vai a primeira questão de prova, que você deve ficar atento e anotar no seu caderno. Quem comete abuso de autoridade? É um agente público. Tá, Eliseu, mas e o particular? O particular, ele pode cometer abuso de autoridade? Pode sim. Ué, Eliseu, mas você não falou que quem comete é agente público? Agente público é o sujeito ativo raiz aqui, desse crime. Porém, o particular, ele pode responder em coautoria, ou seja, junto com o agente público. O particular não consegue responder por abuso de autoridade sozinho. Mas ele consegue cometer em coautoria ou participação com o agente público. Mas ele deve conhecer esse fato, né, que a pessoa que ele está praticando abuso de autoridade é um agente público, ele deve conhecer, e assim ele pode responder por abuso de autoridade, mas a princípio quem comete é agente público. E o interessante aqui é que o agente público ele não precisa ser servidor, porque fala assim na lei, agente público, servidor ou não. Ou seja, a gente vai ver, galera, que a lei aqui ela quis deixar os sujeitos ativos de uma maneira mais ampla, ou seja, qualquer pessoa que tem alguma função pública, algum cargo público, seja ele remunerado ou não, ela pode cometer o crime de abuso de autoridade. E também, né, fala aqui, a pessoa pode estar no exercício de suas funções, ou seja, a pessoa lá já botando a mão na massa, trabalhando, ou a pretexto de exercê-las, né, por exemplo, a pessoa está lá na rua, só que é um policial militar. Ela vai lá e ela abusa da autoridade dela, mas ela não está em serviço, sabe? Ela está num dia de folga, não está no plantão dela, está numa folga. Ela vai estar cometendo o quê? Abuso de autoridade, porque pode ser no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, entendeu? E aqui, né, o principal causa, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Ou seja, o funcionário público, o agente público, ele tem poder. Ele tem poder, né? Ele está representando o Estado, então várias coisas ele pode fazer que um cidadão comum, um cidadão particular não pode fazer. Porém, o servidor público, a gente sabe que ele deve atuar no princípio da legalidade, ou seja, fazer tudo aquilo que a lei permite e a lei manda. Então, se ele abusar do poder, se ele fizer... A gente sabe que, agora pegando um gancho de direito administrativo, né? O abuso de poder, ele tem dois tipos, que é o abuso de poder desvio, né? E o abuso de poder... Caramba, agora é abuso de poder excesso, ou seja, excesso de poder ou desvio de poder. O excesso é quando a pessoa, ela excede aquilo que tá no limite dela, sabe? Tipo, por exemplo, a pessoa pode aplicar uma pena até de suspensão, só que a pessoa vai lá e dá uma pena de demissão. Ou seja, ela tá excedendo aquilo que ela pode. E agora o desvio é... A pessoa ela pode fazer alguma coisa, só que ela faz com base em desvio de finalidade. Ou seja, os professores dão um exemplo assim de... A pessoa está... Sei lá, tem um chefe lá de uma repartição, né? E ele pode remover as pessoas, né? O que é remoção? Remoção é, por exemplo, a pessoa mora aqui em São Paulo. A pessoa vai ser removida lá pra Goiás. Só que daí, esse chefe aqui que trabalha aqui em São Paulo, ele remove um servidor lá pra Goiás. Só que ele não remove porque o serviço público tá precisando e é necessário essa remoção. Ele remove porque o cara é corintiano, sabe? Esse chefe é palmeirense. Só que daí esse servidor é corintiano e é aqueles corintianos chato, né? Todo corintiano é chato, na verdade, né? Tô brincando, tem vários corintianos legais. Mas ele vai lá e remove o cara só pelo cara ser corintiano, sabe? Então, ele tá cometendo um abuso de poder, só que na modalidade desvio. Porque ele tem atribuição pra dar essa remoção, só que ele não faz isso com base na finalidade do princípio público, né? Então, é basicamente isso, o abuso de poder, só que vendo na área administrativa, né? Aqui a gente vai ver que na lei aqui é muita coisa parecida, sabe? Só que já aqui a lei ela abrange um aspecto mais penal. Então, vamos pra cima e detalhar essa lei. Bom, um fato muito interessante é que você vai ver que como é difícil alguém ser punido pelo crime de abuso de autoridade tá aqui nesse slide. Ou seja, galera, muitas pessoas ficaram assustadas quando essa lei começou a vigorar. Porém, os doutrinadores, as pessoas que entendem mais específico do direito, né? Falaram assim: cara, não precisam se apavorar.
porque é muito difícil provar, no caso concreto, que a pessoa cometeu o crime de abuso de autoridade. E por que é difícil, Eliseu? Eu vou provar para vocês agora, com a própria lei. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou por satisfação pessoal. Ou seja, galera, o que significa isso? Significa que todos os crimes exigem dolo específico. Todos os crimes exigem um dolo específico. E o que é dolo específico, Eliseu? Bom, isso aí você estuda em direito penal, né? Porém, vou dar uma explicação aqui. Dolo específico, a gente sabe, né? Tem a distinção entre crime doloso e crime culposo. Crime culposo é aquele que por negligência, imperícia ou imprudência a pessoa pratica o crime, ou seja, ela não queria, mas praticou. Agora, dolo é quando a pessoa quis ou assume o risco de praticar, né? E o dolo específico não é apenas a pessoa querer, ela tem que querer alguma coisa específica. E aqui no caso da lei, ela vai ter que se amodar ao tipo penal, ou seja, a gente vai ver que do artigo 8 até o artigo 38 vai ter os crimes, só que não basta ela ter apenas cometido aquilo que está descrito no crime. Ela tem que ter alguma finalidade específica que está prevista nesse parágrafo primeiro. Ou seja, ela tem que, além de ter feito aquilo que vai estar escrito lá nos crimes, ela vai ter que ter feito com a finalidade de prejudicar outra pessoa, ou beneficiar a ela mesma, ou beneficiar a um terceiro, ou por mero capricho, sabe? Seria mero capricho tipo, eu tô com vontade e fiz assim porque eu quero mesmo, sabe? Não tô nem ligando pra situação. Ou por satisfação pessoal, né? A pessoa, eu quero me satisfazer comigo mesmo e eu fazendo esse abuso de autoridade eu vou me satisfazer pessoalmente. Então, é muito importante, galera, porque no caso concreto, a acusação, né, e o juiz vai ter que julgar com base, além da pessoa ter visto que ela praticou o crime lá que tá descrito do artigo 8 ao artigo 38, ela tem que achar alguma finalidade específica que a pessoa cometeu. Ou seja, a pessoa cometeu isso para prejudicar alguém, para beneficiar a si mesmo, ou terceiro, ou foi por mero capricho, ou por satisfação pessoal. Então, aí vocês observam, né, que no caso concreto é muito difícil alguém ser condenado por abuso de autoridade. E é só você lembrar disso e decorar, né, essas finalidades específicas aqui, porque são muito boas de cair em prova também, que tenho certeza que você irá fazer uma boa prova. Bom, para tirar dúvidas, né, porque a antiga lei de abuso de autoridade, existia uma lei de abuso de autoridade já antes dessa, porém era uma lei muito duvidosa, sabe, tinha várias lacunas nessa lei. E para não deixar dúvidas, né, porque às vezes as pessoas falavam, isso aí é abuso de autoridade, isso aí também é, mas não estava escrito na lei, sabe? Então, o legislador já deixou escrito assim. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ou seja, está falando que se as pessoas tiverem divergências, né, o ser humano é uma pessoa que gosta de divergências, né, que cada um tem seu ponto de vista, então a divergência na interpretação da lei, ou seja, a pessoa vai interpretar a lei, e também na avaliação de fatos e provas, isso aí já é mais pro juiz, né, não configura abuso de autoridade. Então, mesmo que divirjam lá no caso concreto o juiz ele tenha divergência com o juiz A tenha divergência com o juiz B, isso não é abuso de autoridade, porque está escrito aqui que essa divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, ela não é abuso de autoridade. Então, aqui é apenas para você entender e decorar também, porque se aparecer lá na sua prova, tal juiz divergiu na interpretação da lei de denominado ministro do STF, eles podem colocar assim. Então está configurado abuso de autoridade se comprovar que ele agiu com não sei o que. Não, daí você vai marcar errado, porque você já sabe que a divergência ela não configura abuso de autoridade, beleza? Bom, aqui, como eu já tinha dado spoiler, né, no primeiro slide, mas o artigo 2º tá falando isso, então vamos deixar mais detalhado ainda e mais filé para vocês, porque a gente já tá revisando em cima da revisão, então vai ficar show e você vai gabaritar as questões de abuso de autoridade. Quando você estiver lendo lá na prova, você vai lembrar do Eliseu, você vai lembrar do canal Você Quer, Você Consegue, você vai dar aquele sorrisinho e só correr pro abraço e marcar a questão certa, beleza? Então, vamos que vamos. Também se inscreva aí no canal, pessoal, dá uma força pra mim aí se você não é inscrito ainda. Deixa o like no vídeo também, que é muito importante. Me siga lá no Instagram, _Eliseu_Souza, deixo o link aqui na descrição também. Entre no nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui o link na descrição. E caso você tenha condições, tenha oportunidade e quiser realmente passar, quiser a nossa ajuda de uma maneira mais específica, mais forte, cara, venha fazer parte da nossa mentoria, beleza? Pode mandar mensagem aí que eu tiro as dúvidas, qualquer coisa e tamo junto, vamos lá, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas vamos lá então, falar sobre os sujeitos ativos desse crime. Artigo 2º nos fala assim: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a elas equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou Conselho de Contas. Ou seja, galera, eu não ia nem colocar esse slide aqui, mas eu coloquei só para vocês saberem. Qualquer agente público pode praticar abuso de autoridade. Então, ó, sério, cancela tudo isso aqui, ó. Lê só essa parte. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. E, cara, pensa assim: qualquer pessoa, agente público, pode praticar abuso de autoridade. Não precisa nem decorar Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, MP, Tribunais ou Conselho de Contas. Ou seja, o que tá falando aqui é todos, mas o legislador que deixar tão claro pra detalhar mais e a pessoa falar: não, eu não posso praticar abuso de autoridade, porque na lei não tem eu. Então, essa lei aqui quis detalhar para que as pessoas não tentam se defender, né, de não ter praticado abuso de autoridade. Beleza? Então, decore isso. Qualquer agente público, mesmo sendo servidor ou não, pode praticar o crime de abuso de autoridade. E de qualquer do poder. Pode ser do município, DF, território, estados e da União também. Beleza? Aqui, né, para deixar mais claro ainda, se você ainda não entendeu e não tá acreditando em mim, o parágrafo único vem e fala assim. Então, galera, terceira vez que a gente tá falando isso aqui, e é bem no começo da lei. Geralmente no começo da lei é o que o examinador, com certeza, pelo menos pega uma questão da prova. Então, cara, tô apostando que vai cair alguma questão disso. Por isso que eu coloquei aqui, hein? Então vamos lá. Reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos pelo caput deste artigo. Ou seja, galera, qualquer pessoa, qualquer agente público, mesmo que transitoriamente, ou seja, o que é transitoriamente? Ele não vai ser servidor com estabilidade, que não tem prazo definido, né? Transitoriamente já fala que é um prazo transitório, ou seja, pode ser um dia só, igual o mesário, por exemplo, da eleição. Eu já fui mesário, ano passado eu fui mesário da eleição. Sem remuneração, né? A gente ganha o quê? Um auxílio lanche só pra almoçar, que é R$ 40 no dia. E é uma coisa transitória, né? Só na eleição você trabalha. Então, se eu fizesse alguma coisa de abuso de autoridade lá enquanto eu tava mesário, eu poderia sim responder por abuso de autoridade, beleza? Então é lembrar o que eu falei: qualquer agente público, qualquer pessoa que mexe com a função pública, seja de município, de união, de estado, DF, pode responder por abuso de autoridade. Agora, falando sobre a ação penal. O artigo 3º nos fala assim. Deixa eu tomar uma água aqui que tá osso a situação. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, isso aqui você já estuda em direito processual penal, né? Mas lembrar que é de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada é aquele crime que o Ministério Público detém a ação e que não precisa de nada, né? O Ministério Público, se ele souber que teve o crime, ele já pode fazer tudo. Ou seja, quando é ação penal pública condicionada, depende de representação da vítima, de requisição do Ministério da Justiça. Mas agora, o próprio nome já fala, galera. Incondicionada, ou seja, é ação penal pública, então o órgão público, que é o Ministério Público no caso, pode promover a ação e ele não depende de nenhuma condição. Ele vai lá e se ele quiser, ele propõe, entendeu? E o parágrafo 1º fala assim: será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Aqui é uma coisa que não precisava nem estar na lei, né, na verdade, porque a gente já sabe, a gente que estuda direito processual penal, já sabe que a ação privada, ela cabe, é a ação privada, no caso, que chama ação privada subsidiária da pública, né, ou seja, se o Ministério Público não interpor a ação no prazo legal, né, qual é o prazo? O prazo você não precisa nem saber, né, se não cair na sua prova, mas o prazo é de 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto, que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia. E caso passe esse prazo, quem sofreu, né, pode ingressar com a ação privada subsidiária da pública. E o Ministério Público, a qualquer momento, ele pode retomar a ação como parte principal, né, como fala aqui no decorrer do parágrafo 1º. Parágrafo 2º fala assim: a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Ou seja, a pessoa ela tem 6 meses para exercer essa ação privada, que é o prazo que a gente falou lá. Beleza?
Agora vamos falar dos efeitos da condenação. Quando a pessoa é condenada por abuso de autoridade, você vai ver como que é moleza pra quem comete abuso de autoridade, galera. Não é nem tão ruim assim, né? Parece que é um crime grave, que é um não sei o quê, mas por agente público é bem de boa. Na verdade, bem de boa não, né? É uma dor de cabeça. Mas, comparado à gravidade dos crimes, eu acho que é bem de boa, assim, né? Eu acho que os políticos já fizeram pensando que eles cometem tanto abuso de autoridade que eles devem ter pensado assim, e se eu for condenado? Daí eles deu uma massageada, né, nessa lei aqui. Vamos lá, são efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Outro efeito da condenação é o quê? A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Ou seja, vai ficar inabilitado do cargo pelo período de 1 a 5 anos. E também a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Aí você fala, caramba, Eliseu, você falou que era de boa, mas o cara ele pode ficar inabilitado de 1 a 5 anos e também pode perder o cargo. Mas galera, é que você não leu ainda o parágrafo único. Vamos ler o parágrafo único agora, que eu vou explicar para vocês. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, que é o quê? A inabilitação e a perda do cargo, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. E então, galera, o cara ele precisa ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Não é, por exemplo, o cara torturou e depois cometeu abuso de autoridade. Ele vai perder o cargo? Não, porque ele tem que ser reincidente específico, ou seja, ter cometido 2 crimes de abuso de autoridade. Então, se ele cometer 2 crimes de abuso de autoridade, ele pode perder o cargo e pode ser inabilitado? Pode, sabe por quê? Porque ele pode, mas não deve. Vamos continuar a leitura do parágrafo único? Fala assim, ó. Reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, ou seja, eles devem ser declarados motivadamente na sentença. Então, galera, para que tenha como efeito da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, ou para que o cara tenha a perca do seu cargo, do mandato ou da função pública, ele tem que ter cometido ser reincidente em crime de abuso de autoridade e, além disso, não é uma coisa automática, ou seja, o juiz ele tem que declarar na sentença. Beleza? Das penas restritivas de direitos. Nossa, deixa eu tomar água. Desculpa aí, galera, porque tá osso mesmo aqui. Tá seco o clima hoje, sabe? Tá frio, mas tá seco. As penas restritivas de direitos substitutivas das penas privativas de liberdade previstas nessa lei são prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Toma cuidado, né? Porque a perca do cargo é de 1 a 5 anos. Agora, a suspensão, né, que é uma pena restritiva de direito diferente, ela é uma suspensão do exercício de 1 a 6 meses. E essa suspensão será com a perda dos vencimentos e das vantagens. Ou seja, o servidor vai ficar suspenso, mas não vai ganhar o dinheiro, né? Porque senão seria fácil demais, não seria uma punição, seria uma ajuda, né? Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Ou seja, pode ser aplicada apenas a prestação de serviços ou pode ser aplicada apenas a suspensão do exercício ou podem ser aplicadas as duas juntas, entendeu? Então o juiz faz o que ele quiser no caso concreto. E agora, né, falando sobre sanções civil e administrativas, a nossa lei fala assim. Artigo 6º. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Vou explicar pra vocês, galera, porque eu sempre tive muita dificuldade, né? Eu não sou da área do direito e eu sei que a maioria das pessoas que fazem também às vezes não são. O que é natureza civil ou administrativa, né? Natureza civil, você vai lembrar de dinheiro, ou seja, quando a pessoa deve algum dinheiro, sabe? Não é só isso, né, galera? Eu tô falando aqui uma apresentação mais leiga, mas de forma assim pra você decorar, pra você saber no concurso público, civil é dinheiro, a pessoa vai ter que pagar dinheiro. Administrativa é forma do cargo público, né? Que você quer pertencer, você quer poder um dia sofrer alguma sanção administrativa. Na verdade, você não quer sofrer, né? Mas você quer estar sujeito a sofrer, porque só servidor público pode sofrer alguma medida administrativa assim, né? Ou funcionário público ou pessoa que tem vínculo com a administração pública, né? Então você vai lembrar disso. Natureza administrativa é aquela punição, geralmente é servidor. E natureza civil é dinheiro. Então o que fala aqui? Que as penas previstas nessa lei, elas são aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Isso aí, galera, cai em todo o concurso, sabe? Mesmo que não seja nessa
lei ele pode cobrar em direito administrativo, direito penal ou direito civil. Porque as esferas, né, são três esferas: esfera civil, administrativa e esfera penal. Elas são independentes entre si. Beleza? Então é basicamente isso que fala esse artigo. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nessa lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Ou seja, está falando da parte administrativa, né? Ou seja, quando o crime previsto aqui, que é uma coisa muito fácil de ocorrer, ele também for previsto como falta funcional no Estatuto dos Servidores, ou seja, a Lei 8.112, se você está fazendo um concurso federal. Aqui no caso da Polícia Penal de Minas é o Estatuto de Minas Gerais. Se o crime de abuso de autoridade ele for uma falta funcional, ele deve ser informado à autoridade competente para que ela apure e, se for o caso, puna o servidor, né? O artigo 7º fala assim: as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Ou seja, já falava isso no artigo 6º, né? Para que o legislador foi repetir. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Ou seja, galera, quando o juiz, no juízo criminal, ele fala sobre a existência ou a autoria do fato, não se pode discutir isso na esfera civil e administrativa. E por que, Eliseu? Cara, igual eu falei pra você, civil é uma coisa de dinheiro, ou seja, tá cobrando dinheiro. E administrativa é uma coisa que cobra, por exemplo, cargo público, se a pessoa vai continuar ou não no serviço público. Claro, dinheiro e o cargo público é muito importante, galera. Mas penal tá cuidando da liberdade do indivíduo, ou seja, do próprio indivíduo, da própria pessoa. Então penal é uma coisa mais grave, assim, vamos dizer, beleza? É uma coisa bem mais grave do que civil e administrativa. Então se o juiz falar assim, não foi Joãozinho que cometeu tal crime. Ele tá falando, batendo o martelo no juízo criminal, falando que João não cometeu o crime. João pode ser punido na esfera administrativa? Por exemplo, o chefe dele fala, não, o João cometeu sim esse negócio, e mesmo ele tendo sido absolvido por negativa de autoria no juízo criminal, eu vou condenar ele e ele vai perder o cargo. Não, galera, não pode, porque se no criminal, que é o mais grave, decidiu que a autoria dele não foi dele, então, na esfera civil e na administrativa, ela não vai ser discutida, beleza? Então, ó, primeiro você decora assim, as esferas civil, administrativa e penal, elas são independentes entre si. Porém, quando for sobre existência ou autoria do fato, o juízo criminal vincula as demais instâncias, beleza? Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo e disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Aqui fala sobre aquele famoso mnemônico Lee, né? Do Bruce Lee lá, só lembrar. O L do quê? De legítima defesa. O outro E de estrito cumprimento de dever legal. Exercício regular de direito e estado de necessidade. Ou seja, aqui tá falando que quando a pessoa ela pratica o crime em alguma dessas necessidades, como que fala? Excludentes de ilicitude, né? Isso faz coisa julgada no âmbito civil e também no administrativo e disciplinar. Beleza? E aqui, ó, eu deixei um mnemônico pra vocês. Nossa, saiu o A aqui, nem saiu colorido, galera. Aí é osso, hein? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui pra vocês agora, aqui, pra ficar bonitinho pra vocês tirar um print, né? Porque minha intenção era que vocês tirassem um print já aqui. Então vamos deixar no esquema, beleza? Aí, galera, agora tá no Trinks aí. Ou seja, deixei o mnemônico aqui. Se o criminal decidiu, tá falado. Fala do que, Eliseu? Fina. Você vai decorar o fina. Se o criminal decidiu que o fato é inexistente ou que houve negativa de autoria, o administrativo e o civil não pode falar nada, entendeu? Então, tira um print aí. Esse era o mnemônico que eu deixava na mente, assim, lembrava do fina e relacionava. Fina é o quê? Fato inexistente e negativa de autoria. O criminal é o que manda. Porque isso cai muito em prova, galera, de todas as bancas. E pode cair em várias questões. Pode cair em constitucional, administrativo, direito civil, direito penal e também na lei de abuso de autoridade também fala. Então, cara, é um prato cheio pro examinador, entendeu? E alguma questão da sua prova pode cair isso. Então é importante decorar esse mnemônico aí. Vamos que vamos. Tira o print aí, tamo junto. Tira o print e me marca lá no Instagram. Agora vamos falar sobre os crimes e as penas, né? Começa no artigo 9º. Fala assim o primeiro crime. Decretar medidas de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais.
pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, que no caso vai estar decretando uma medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ou seja, que no caso é um juiz, né, que pode cometer, porque o juiz é o único que decreta privação de liberdade. Mas também, por exemplo, no caso concreto, será que um delegado podia participar? Acho que podia sim, porque mesmo que seja uma prisão bem curta, assim, sabe, de prender apenas na delegacia, o delegado ele tá decretando, né, a privação, assim, mesmo que seja temporária. Aí tem que analisar no caso concreto. Mas aqui, galera, você vê que de fato é uma coisa que é um abuso de autoridade, né? Ou seja, a pessoa tá prendendo alguém e tá em desconformidade com a lei. Ou seja, você também vai ter que entender isso. Galera, é muita crime, muito pena pra você decorar aqui em abuso de autoridade. Então, o importante, igual na lei de tortura, são poucos crimes. Então eu falo assim, decora. É coisa de 3, 4, 5 crimes, dá pra decorar. Mas na lei de abuso de autoridade são do artigo 9º ao artigo 38, se eu não me engano. E como eu tô mostrando aqui, ó, o artigo 9º já vai ter mais 3 outras hipóteses. Então é muita coisa, galera. É só você, então, ler e você falar, cara, isso realmente é um abuso de autoridade. E daí isso vai fazer sentido na sua prova, entendeu? Então, é ficar de boa. Não precisa se desesperar, querer decorar tudo, porque você não vai conseguir. Mas é dar uma lida e você vai ver que é meio óbvio o que é abuso de autoridade ou não. E também fala aqui, ó, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que dentro de prazo razoável deixa de relaxar a prisão manifestamente ilegal, ou seja, o cara devia relaxar a prisão, mas não relaxou, né? Então, com certeza é um abuso de autoridade. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando é manifestamente cabível, ou seja, não é apenas cabível, é manifestamente, ou seja, o juiz sabe que o cara tem que não pode ficar preso, ele pode ter outra medida cautelar, mas o juiz não quer, sabe? E lembrando que, galera, para que seja considerado crime, tem que ter algumas das hipóteses que a gente viu no começo do vídeo, ou seja, tem que ter aquelas finalidades específicas, mas aqui tá falando os crimes em espécie. E também o juiz que deixa de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, ou seja, é coisa que também é abuso de autoridade, né? E aqui, galera, pra não estender muito o vídeo, como eu falei, né, do artigo 9º ao 38 e ainda vai ter vários incisos, cara, o que eu peço pra você fazer? Eu peço que você abra essa lei no site do Planalto e você leia os crimes do artigo 9º ao artigo 38. Sabe, lei igual eu falei, sem estresse. Você tem que ler, entender assim, mas não precisa ficar querendo decorar, não precisa ficar querendo anotar no seu caderno. Eu, na primeira vez que eu tava vendo essa lei, eu fiquei que nem louco, galera, querendo anotar tudo no caderno, sabe? E deu umas 500 folhas de anotação. Então não precisa fazer isso, não precisa se desesperar. E eu deixei bem detalhado aqui pra vocês o que vocês precisam saber. Ou seja, só tem pena de detenção mais multa. Não existe reclusão no abuso de autoridade. E a detenção, ela pode ser de duas. Ou vai ser detenção de 6 meses a 2 anos, que são aqueles crimes menos graves, inclusive infração de menor potencial ofensivo. Ou vai ser pena de detenção de 1 a 4 anos, beleza? Então, se colocar alguma coisa fora disso na prova, você já pode marcar errado. Só vai ter crime de detenção, e a detenção vai ser de 6 meses a 2 anos, ou de 1 a 4 anos, beleza? Então, dá uma lida lá no artigo 9º ao 38, mas não precisa se estressar. Fica de boa que vai dar tudo certo. E aqui, falando sobre o procedimento da lei. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber, as alterações, as disposições do CPP, Código de Processo Penal, e da Lei 9.099, né? A Lei dos Juizados Criminais Especiais. Beleza? Então é basicamente isso, galera. Aqui tá falando que ela não trouxe nenhum procedimento específico, né? Porque algumas leis trazem procedimentos específicos, igual a Lei de Organização Criminosa, e a Lei de Drogas e algumas outras leis. Porém, aqui ela não trouxe um procedimento específico e falou que aplica ou o CPP ou a Lei 9.099, beleza? Então é basicamente isso. Encerramos aqui então, galera, essa aula. Espero que você tenha gostado. Deixa aí um like no vídeo, comente aí também se gostou. E é isso aí, tamo junto, galera. Venha fazer parte da nossa mentoria se você tem condições, igual eu falei. Tá imperdível, galera, é muito barato mesmo, R$ 149,99. Não é por mês não, galera, é até o dia da prova, beleza? Até o dia da prova você vai ter a minha orientação, a minha ajuda de uma maneira detalhada, carinhosa e específica, beleza? Tamo junto, guerreiro. Encerramos aqui o vídeo. Não se esqueça, a meta é ser melhor que ontem, tá? Valeu, falou!